Fala você, ligado para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos muito importantes sobre o nosso Vasco. Antes, eu peço a sua inscrição. Tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo. É de graça. Gente, tem muita gente falando, pô, Eduardo, principalmente aqui nos comentários, no privado também, no e-mail. Eduardo, eu não estou conseguindo me inscrever no canal, como é que eu faço? Gente, é simples. Tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo. Clicou uma vez no botão, tá escrito, ponto. Deixe seu like também, porque seu like ajuda e ajuda demais aqui no canal. E habilite o sino das notificações, beleza? Bom, vamos direto ao assunto, aos assuntos, né? Porque o Vasco enfrenta o São Paulo no próximo sábado. Ontem eu acompanhei o jogo do São Paulo. O São Paulo venceu o Sport por 2-0. E olha, não vi, o time titular do São Paulo, não vi nada demais. Vocês podem falar, pô, Eduardo, mas o São Paulo venceu o Sport. Venceu o Sport. Mas me convenceu assim, não teve aquele bolão e tal, não jogou aquele bolão, né, e tal. Não vi isso não, gente. Tô falando, tô sendo muito sincero, muito reto com vocês aqui. Eu acho que se o Maurício Barbieri, o São Paulo vem, a sequência do São Paulo. São Paulo jogou no final de semana contra o Corinthians, jogou ontem, quarta-feira, contra a equipe do Sport, venceu jogando fora, mas não jogou tanto assim, né? Mas venceu. É isso que importa. Também eu não quero que o Vasco me convença jogando bonitinho, não. Quero que o Vasco traga os 3 pontos lá do Morumbi, né? E aí eles enfrentam o Vasco no sábado e na terça-feira eles enfrentam a Academia Puerto Cabelo. Isso aqui é Copa Sul-Americana, certo? E depois no sábado de novo o Campeonato Brasileiro, ou seja, eles têm uma sequência de jogos muito pesados e isso pode favorecer o Vasco. Eu não vou mudar aqui a minha opinião, vi muita gente ontem comentando, concordo, colocaria outro jogador e tal, mas eu entraria com esse time aqui. E vou repetir aqui, que para quem não assistiu o vídeo ontem. Gente, é só vocês acompanharem lá o Capasso, né? Eu estou falando aqui do Manuel Capasso. Ele jogou como volante lá na equipe dele, no Atlético Tucumã, na Argentina. Então, ele pode sim fazer a diferença no meio-campo do Vasco. É um jogador que, como cabeça de área, tá? No meio-campo, como cabeça de área. Então, assim, eu entraria em campo com a seguinte formação, tá? Entrava no 4-4-2 e jogando firme, jogando ali com um time mais rápido na frente e um time defensivamente falando também muito seguro, que a defesa do Vasco, vamos combinar que a defesa do Vasco é boa, não fica devendo para ninguém, né? Eu entraria então com Léo Jardim, Puma, Robson e Léo e Lucas Piton na lateral esquerda. No meio campo, ó, com Capasso, Jair e Orejano. Junto com o Alex Teixeira ainda, voltando ali pelo meio. Por quê? O Orejano não é jogador de ponta, ninguém vai me convencer disso, tá? Ninguém vai me convencer que o Orejano é jogador de ponta que vai no fundo. Não é. Ele dribla para dentro, ele vai para dentro, ele puxa essa bola, ele arrasta essa bola, ele busca os atacantes dentro da grande área. Essa é que é a grande realidade sobre o Luca. Então, escalaria ele nessa posição e no ataque, Alex Teixeira, Gabriel Peck e o Pedro Raul, né? E se o técnico Maurício Barbieri quiser um time ainda mais rápido, ele pode botar o Eric Marcos e colocar o Alex Teixeira flutuando na frente desse time junto com e sacar o Pedro Raul. Não tem problema de fazer isso não, Barbieri. Isso não é proibido não. Isso é uma estratégia de jogo até para o adversário ver, opa, ele pode escalar um time mais rápido na frente com o Eric Marcos, com o Alex Teixeira e com o Gabriel Peck mais atrás, vindo de trás, o Orelano. Então, assim, pô, caraca, esse time vai ficar muito rápido. E os adversários vão respeitar. Aí no segundo tempo ele entra com Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro passado. Essa é que é a grande realidade. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu não tô aqui para barrar jogador, eu tô aqui para comentar sobre o Vasco. Sou vascaíno e eu quero ver um time bom em campo. Né? E nós temos boas opções, é isso que eu fico bolado. Tá certo? É isso que eu fico bolado. Fico assim, pô, caraca, mano, tem muitos jogadores é, no mercado aí, tipo assim, no elenco do Vasco. É mercado, vou falar agora, né, para, enfim, mudar a situação de jogo do Vasco. Bom, eu quero falar agora sobre reforços.
Sabe, eu não falo isso para ludibriar, mas sai matéria sobre os jogadores. Aí eu faço questão de mostrar, ó, que ó, virou aí a câmera, mas enfim, eu faço questão de mostrar para vocês, tá? James Rodrigues estaria disposto a assinar com o Vasco em julho, né? Janela de julho. James Rodrigues, na minha opinião, é um grande jogador, tá, gente? Eu acho que seria um camisa 10 para venda de camisas, sim. É um jogador que está em baixa e o Vasco sempre deu muita sorte com esse tipo de jogador. E eu traria para o Vasco. Ah, mas não pode. Não pode por quê? Lá atrás jogaram Juninho, os dois Juninhos, né, o pernambucano e o paulista, era Felipe, Pedrinho, Romário, Edmundo, Viola, Guilherme, Euler. Esse era o time do Vasco, o Elton, o Fábio hoje no Fluminense, que foi pro Cruzeiro, era banco daquele time, Júnior Baiano, Mauro Galvão, querem mais, Amaral. Então, assim, o time do Vasco era uma seleção. E todo mundo jogou no Vasco e tinha que treinar em São Januário. Então, assim, qual o problema de você trazer um grande jogador? Ah, mas as coisas mudaram. Mudaram onde? Mudaram onde? Em que país? Na Colômbia? Na Espanha? No Brasil? Mudaram para quê? Para mim, continua tudo mais do mesmo. Então, assim, o Vasco está no mercado em busca de um camisa 10. E isso não é novidade para ninguém, né? Isso aí também não é novidade. A pergunta que não quer calar nos bastidores, quem será esse jogador? Quem será esse cara, né? E, pô, aí a matéria é do Vascaíno Net, tá? Vou dar os créditos aqui, que é o vascaíno.net. Dá os créditos para os caras. É, diversos nomes estão sendo especulados no Vasco, eles estão dizendo aqui, como Franco Fagundes, Matias Rojas, entre outros jogadores, e o Vasco está muito, muito interessado no futebol do James Rodrigues. Eu acho que o James Rodrigues é um grande jogador, isso aí eu não tenho dúvida, tá? Além de ser um grande jogador, eu acho que ele, no momento, tipo, ó, tô chegando, vou mudar a história desse meio-campo. O Vasco, né? Já o Vasco. Pô, vamos recuperar mais um jogador. O James, ele tá esperando ainda essa informação. Um jogador de 31 anos só, é novo. E assim, é um jogador novo com experiência da Europa e cabe nesse time do Vasco muito bem. Imagina, um James Rodrigues ali. É claro que agora é só um sonho. Mas eu, Eduardo, gostaria sim. Claro que eu gostaria. Bota esse cara no meio campo ali, dando experiência para os meninos ali, rodando essa bola. Além o Vasco ia ganhar. Por que eu estou falando isso, gente? Presta atenção. Ninguém acreditava que o Suárez no Grêmio, por exemplo, ia fazer essa diferença, ia jogar essa bola, não. O Grêmio foi lá, um jogador estava embaixo, não, traz para cá. Eu pago o seu salário. Ah, o salário é alto, eu pago o seu salário. Porque eu sei que a venda de camisas, venda de bilhetes, de ingressos, para ver o Suárez jogar vai ser muito grande, além de ser um grande jogador, jogador de Copa do Mundo, assim como o James também é. Então acho que o Vasco tem que entrar numa situação dessa, numa negociação dessa, para trazer um jogador de nome, sim. Mudar, dando, né? Até o grupo vai ficar mais feliz. Opa, tem um cara aqui, cara. Esse cara tá jogando do meu lado. Isso é legal, isso é bom. O Vasco dispensou o Nenê, e é claro, por questões da idade, para renovar o elenco, mas a grande realidade é que o Vasco não contratou outro camisa 10. Agora, o Nenê já não estava mais aguentando e a gente tem que ser realista também. Né? O Nenê já era um jogador mais veterano, mais para o final da carreira. Tudo bem, poderia aguentar 30 minutos ou um tempo ali. Mas eu acho que o Nenê também não queria encerrar mal a carreira dele no Vasco, sabe? Ele não queria, pô, vou continuar aqui no Vasco. A torcida, né, é uma pressão muito grande, a torcida cobrando muito. Imagina só, isso não seria bom para o Nenê, que hoje é um cara de um caráter, desculpa, excepcional, que ama o Vasco. Então, assim, eu acho que o Vasco, o planejamento em cima do Nenê foi certo e a não contratação do camisa 10 foi muito errado. Essa é que é a grande realidade. Então, é isso. E outra coisa, traz o James Rodrigues. Se a matéria for real, se ele está esperando aí uma proposta da Europa e já estaria disposto a assinar com o Vasco, vai atrás do cara, mas pega o avião e vai buscar esse jogador. Pega o avião, entra no avião, fala: tô indo aí, James. Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Mostra a história do Vasco, mostra quem já jogou no Vasco, mostra como é que era o Vasco da Gama antes. Que eu tenho certeza que o jogador aceita vir jogar no Vasco. Eu não tenho dúvida, é só abrir um notebook na frente do cara. Olha aqui a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa daqui é a história, ponto.
Acabou, tá certo? Então é isso, galera. Se inscreve aqui embaixo mais uma vez, sobe o like aí, vamos com tudo, porque isso aqui é muito, mas muito Vasco da Gama. Esse aqui é o clube mais amado do planeta Terra. Saudações vascaínas.